Fala pessoal, esse aqui é mais um vídeo meu aqui rapidinho para vocês. Vou dar continuidade aí no conteúdo que nós estamos aprendendo, né, sobre a Mesopotâmia. Eu já falei um pouco dela em um outro vídeo e eu vou dar prosseguimento para nós podermos finalizar, fechar esse conteúdo para poder nas próximas aulas partir para a parte dos egípcios. Então, um conteúdo para sexto ano. E então vamos lá, vamos começar isso aí. Então hoje eu vou falar da Mesopotâmia, né, mas eu vou dar um foco na parte da parte da economia, na parte da sociedade e um pouco da religião também dos mesopotâmios. Então ali quando você pensa ali naquela região da Mesopotâmia, onde tem ali vários povos que viveram ali naquela região entre o rio Tigre e o rio Eufrates, né? Então são várias as contribuições e várias as lições que a gente pode aprender, né? Estudando sobre esses povos, né? Então só a própria existência, né, dos povos da Mesopotâmia você já pode aprender alguma coisa, né? Então os caras as primeiras cidades surgiram ali entre os dois rios, né? O rio Tigre e o rio Eufrates. Então para vocês verem, né, como é essencial, né, a utilização desses recursos naturais, né? Então os seres humanos não vivem sem água, né, sem rios. E aí a gente pensa, a gente se maltrata tanto os nossos rios, né? Então tanta poluição, tantos rios mortos, né? Então só para a gente ter ideia de como os rios são vitais, né? As primeiras cidades, as primeiras civilizações e ainda hoje, né? Praticamente todas as cidades elas são feitas, né, e são construídas próximos de rios, onde os recursos hídricos podem ser utilizados para a população que vive ali. Então é até um recado para, né, vamos cuidar melhor dos nossos rios, né? Mas vamos lá, vamos dar prosseguimento. Então, quando você pensa na Mesopotâmia, né, logicamente está falando de populações, né, que viveram há 3, 4 mil, 6 mil anos atrás. Então é lógico que a tecnologia daquela época era outra. Então as pessoas viviam basicamente a sociedade, a economia da Mesopotâmia ela é basicamente agrária. Né? Então os caras mal tinham ferramentas, né, para poder trabalhar. Né? Então ferramentas muito simples que eles vão desenvolvendo lá mas apesar de ser uma economia agrária, ou seja, que vive essencialmente do campo, né, das terras, né, ali terras muito férteis que tinha ali entre esses dois rios, já expliquei, né, por causa do alagamento lá daquela região, que os rios transbordavam e levavam os nutrientes. Então, apesar de ser uma economia essencialmente agrária, esses povos que começaram a viver ali na região da Mesopotâmia, eles foram capazes de obras incríveis, né? Obras arquitetônicas incríveis, né? Palácios, templos gigantescos, diques, barragens, canais de irrigação. Então isso é uma outra coisa que nós podemos entender, né? Que quando os homens, mesmo desprovidos de toda a tecnologia, né, usando simplesmente ferramentas mais simples, né, eles conseguiram construir aquilo tudo que eles construíram lá na Mesopotâmia. Então já dá claro que quando os homens dividem o trabalho, quando você tem uma organização, uma divisão social do trabalho, os homens são capazes de fazer coisas incríveis, né? E os povos da Mesopotâmia são uma prova disso, né? Então, o povo lá da Mesopotâmia é um povo que vivia basicamente da agricultura, né, do campo, e, lógico, a terra, por causa disso, ela tem um papel crucial ali naquela região. E, logicamente, a propriedade da terra era um fator chave, né, na questão da Mesopotâmia. Então, as cidades que vão surgindo ali naquela região, né, eu falei disso, né, elas são chamadas de cidades-estados, né, porque é um núcleo onde tem um estado restrito às muralhas da cidade e os campos imediatamente próximos, né, aquelas terras próximas da cidade. E cada cidade dessa vai ter um governo, não vai ter um governante,
E o governante era grande proprietário de terra, assim como o templo. Os templos religiosos eram os grandes proprietários de terra. Então, numa sociedade que depende exclusivamente da terra, para poder produzir e reproduzir a sua vida material, as pessoas possam sobreviver, então quem tem a propriedade da terra é quem manda. E naquele caso ali, né, os grandes proprietários de terra ou era o templo, né, a religião, ou o rei, que era o representante também da religião. Isso aí eu vou explicar com mais calma. Então, o palácio do rei e o templo, eles são o centro da vida social ali dentro ali daquelas cidades da Mesopotâmia. Então, tudo girava em torno dele. Então, todos os agricultores, os lavradores, os pastores, as pessoas que trabalhavam na terra, eles, logicamente, eles eram subordinados ao templo e ao palácio, né? E eles prestavam tributos na forma de gêneros, né? Para o templo e para o palácio, né? Então, eles produziam alimentos, criavam animais, e esses animais, e uma parte desses animais, uma parte da comida que era produzida era entregue, né, ou para o templo ou para o palácio, né, em forma de tributo. Então, esses agricultores, eles tinham o usufruto da terra. Eles podiam utilizá-la para produzir alimento, mas a terra, em última instância, a propriedade da terra era do templo e do palácio. E aí você também tem essa atividade agrícola, né, muito forte, essa atividade agrária muito forte, muito desenvolvida ali, mas logicamente dentro da cidade você também tem o comércio. Você tem o comércio ali assim, acontecendo no centro da cidade, nas praças, né? E ali você tem ali todo tipo de troca de bens, né? Então ali se trocava tecidos, comida, grãos, vinho, enfim, vários produtos do dia a dia, né? Cerâmicas, tudo que era utilizado para o dia a dia mesmo das pessoas, né? Então aquilo ali era tudo trocado, porque ali ainda era escambo, então não tinha ainda moeda. Então era tudo na base da troca. A moeda vai ser desenvolvida depois, mais para frente. Mas ali tem ali um centro comercial, os comerciantes estão lá trocando suas mercadorias por seus bens, passe que, e isso vai acontecer todos os dias lá, o mercado rolando. Então, basicamente, a economia é essa, né? Mas agora vamos falar um pouco da sociedade, né? Vamos falar um pouco da sociedade na Mesopotâmia. Então, geralmente, quando você vai pensar nas cidades lá da Mesopotâmia, você vai ter sempre, como eu falei, essa estrutura, né, de um palácio, né, um rei, né, que ele é ao mesmo tempo o chefe político e o chefe religioso, né, dali daquela cidade. Então ele é o representante direto do Deus, né, que cada cidade cultuava um Deus, e os homens. Né, ele fazia a ponte entre Deus e os homens. Então ele era o chefe do chefe político, militar, né? E também acumulava a função de chefe religioso ali naquela região, naquela cidade. E então ele é a figura central de todas essas cidades. Então cada governante, cada rei, né? Ele é de fato a figura central. Ele é o cara que está no topo da hierarquia, né, na hierarquia social no topo da pirâmide. Então, no topo da pirâmide você tem o rei, que acumula, como eu falei, tanto as funções administrativas, né, políticas, quanto religiosas. E aí abaixo dele, né, um degrau aqui está o rei, um pouquinho abaixo dele, você tem os sacerdotes, né, que administravam os bens do templo, e toda uma série de aristocratas, né, que ocupavam altos cargos dentro da administração do governo, né, do Estado, e os militares, o alto escalão dos militares, dos soldados que eram encarregados ali da defesa e da segurança ali da cidade, né, das regiões que circundavam as cidades. Então esse grupo de sacerdotes, de aristocratas da burocracia lá do governo e os chefes militares, eles vão compor a elite
né, a elite dessas cidades-estados, né, a elite dessas sociedades. Então são eles que vão ocupar os melhores cargos, eles que vão estar ali comandando junto com o rei, né, administrando ali a cidade-estado. E logicamente que eles são riquíssimos, né? Só não são mais ricos que o próprio rei. Né? Então são pessoas que vivem, que têm o melhor padrão de vida ali dentro daquela sociedade. Abaixo deles você tem ainda um grupo que vive relativamente bem, que é o equivalente, vamos supor, que seria uma classe média dali da sociedade, das cidades-estados. Que é o quê? Um conjunto de comerciantes que fazem toda uma série de indivíduos que desenvolvem todo tipo de atividades, né, de profissões, né, que tinham importância ali dentro daquela sociedade. Então você tem ali um mundo de comerciantes, de escribas, né, que vão a arte de escrever, né, que vai ser desenvolvida ali na Mesopotâmia, artesãos diversos, tecelões, construtores, ceramistas, enfim, todos uma série de indivíduos que vão trabalhar na produção de algum bem, né, que é importante ali naquela sociedade, e médicos, enfim, uma série de profissões que eram muito respeitadas. Isso aí, como eu falei, seria mais ou menos uma classe média da sociedade mesopotâmica. Então não seriam nem ricos, né, mas também não estariam desfrutando de um padrão de vida acima do que vivia a maioria das pessoas, né? Abaixo desses artesãos, desses escribas, desses comerciantes, você tem uma grande massa, né, de camponeses, de pastores que vão viver ali nos campos, dedicando-se principalmente à produção de alimentos e da criação de animais. E esses caras vão ser os responsáveis por alimentar todo mundo, né, que estava acima deles. Então, o trabalho mais pesado na construção dos diques, dos sistemas de irrigação, da criação dos animais, plantar, colher, todas essas atividades são feitas por esse grupo de indivíduos, que já é um grupo é o maior grupo dentro da sociedade lá da Mesopotâmia. E por último, você tem uma última classe, né? Uma classe que é relativamente pequena, mas que ela está abaixo de todas, né? Que é a classe dos escravos. Né? Então você tem um segmento de pessoas que foi escravizada, seja em guerra. Então a escravidão, basicamente, você tem ali na Mesopotâmia, você tem duas razões para você virar escravo. Ou você era um indivíduo de uma outra cidade que foi capturado e se tornou escravo por causa das guerras, ou, isso é interessante, né, existia na Mesopotâmia a questão da escravidão por dívidas. Então, o indivíduo que não conseguisse honrar com seus compromissos, ele era escravizado. Né? Então, se ele não tinha como pagar as suas dívidas, ou então que ele cometesse algum crime e não tinha condição de reparar o crime, eu vou falar do código legal dele já, esses indivíduos eram lançados à escravidão, né, eram tornados coisas, né, bens, propriedades, né, de uma outra pessoa, como forma de reparar, né, o prejuízo que ele deu, a dívida que ele causou. Então é interessante essa questão da escravidão por dívida, né, que depois de um tempo vai ser abolida mais para frente. Né? A gente vê a abolição da escravidão por dívida na Roma, mas isso é um outro assunto que a gente fala em outro momento. Então, quer dizer, você tem aí uma clara estratificação social dentro das sociedades da Mesopotâmia. Você tem reis, você tem uma aristocracia, nobreza, né? Você tem uma classe média, você tem os trabalhadores, você tem um grupo de escravos. Então você tem basicamente 1, 2, 3, 4, 5 camadas de indivíduos, né? Cada um com um conjunto de características próprias, né, e que tinham acesso maior ou menor à riqueza produzida para aquela sociedade. Então, assim, basicamente,
Era assim que era organizada a sociedade na Mesopotâmia. Nos livros didáticos tem uma pirâmide, né? Que no topo aqui da pirâmide você tem o rei, né? E mais embaixo lá você tem lá os escravos e os camponeses e os pastores. E essa sociedade, essas sociedades viveram ali na Mesopotâmia, eles viveram por milhares de anos ali, né? Organizados mais ou menos dessa forma. Mudava o povo aí, um dado momento foram os Sumérios, no sul, né? Porque a Mesopotâmia tem o sul e o norte, né? O norte você tem o povo assírio, que é um povo guerreiro, um povo assim, temido pelas suas táticas de combate, que tinha desenvolvido o carro de combate, a famosa biga, usavam o cavalo, né, eram particularmente cruéis com os seus inimigos, né, eram conhecidos por arrancar seus narizes, suas orelhas, suas mãos, ou seja, por mutilar os seus inimigos com o intuito de criar o medo, né? O medo nesses povos, para que eles não atacassem os assírios mais, né? Não resistissem ao domínio dos assírios. E no sul você tem ali uma série de outros povos, né? Como eu já falei, tem sumérios, acadianos, caldeus, amoritas, enfim, você tem ali vários povos que vão viver ali na região do sul da Mesopotâmia, e que eles vão construindo suas civilizações e elas vão se sucedendo, mas isso num período longuíssimo, né? Só os sumérios eles vão estabelecer ali uma série de cidades-estados, né? Ur, Uruk, Kish, se não me engano, Eridur, enfim, tem algumas cidades que agora não me recordo o nome, Lagash. E eles vão formar vão formar ali a sua civilização e vão ficar ali durante muito tempo. Só os sumérios vão ficar de 3.500 até 2.300, quando vai vir os acadianos, e os acadianos vão ficar de